O amor é arrebatador. Quando falo isso, não me refiro aos relacionamentos. É claro que nos relacionamentos o ser humano consegue perceber de forma mais nítida o quão o amor arrebata o ser humano. Quando ele sente o amor por alguém, quando ele se apaixona por alguém. Mas não falo aqui da paixão, não falo aqui do ato de apaixonar-se, mas falo do verdadeiro amor. Quando o indivíduo sente algo pelo semelhante, por exemplo, um homem sente algo por uma mulher, e este sentimento o arrebata, o retira de sua rotina, de sua vida comum e normal de até então, e faz com que surja dentro dele um novo rumo, um potencial, uma boa vontade, a vontade de lutar por aquela pessoa e fazer para ela o que há de melhor, ofertar para ela o que o indivíduo tem de melhor em si. Então, quando um homem ama uma mulher ama um homem, ou os pais em relação aos filhos, ou os filhos em relação aos pais, seja lá em que esfera for, é fato que quando o ser humano é tocado pelo amor, ele experimenta dentro de si um alavancamento, ele é alavancado a uma nova dimensão, a uma nova vibração. E esta nova vibração lhe confere uma boa vontade maior do que até então experimentou dentro de si. Então o amor é arrebatador, o amor arrebata. Mas não apenas nos sentimentos, nos relacionamentos, na vida como um todo. Se o amor ele é utilizado, ele é conduzido, ele é focado, ele é experienciado, ele é vivenciado na espiritualidade, o ser humano consegue alcançar patamares inimagináveis até então. O despertar espiritual é justamente isso. Quando o ser humano sente o nascimento de um sentimento dentro dele em relação ao Criador, em relação aos mistérios da vida. Não existem mistérios na vida, mas coloquei aqui entre aspas, em relação ao verdadeiro conhecimento relacionado às questões espirituais. Quem passa a amar isso, quem passa a devotar um amor verdadeiro à sua espiritualidade, é arrebatado. Alcança uma vibração melhor, uma frequência melhor, uma energia melhor e passa a ter um foco melhor em sua vida. A espiritualidade é certamente a coisa mais arrebatadora nessa vida. Falo da verdadeira espiritualidade, não me refiro ao fanatismo religioso, porque o fanatismo religioso é algo que arranca o ser humano daquela rotina medíocre que ele levava, mas o atira numa outra rotina medíocre, exatamente igual, no mesmo nível de mediocridade. Então o fanatismo religioso, que pode ser observado dentro de templos, de igrejas, ou seja o que for, não é um sentimento arrebatador, não é o amor arrebatador da verdadeira espiritualidade. Porque o amor arrebatador da verdadeira espiritualidade, o ser humano o vivencia dentro de si, na sua vida individual, na sua vida pessoal. Ele não precisa ir para um templo, cantar, gritar, contorcer-se. Isso é muito mais uma agitação nervosa forçada, incentivada com determinados objetivos, como, por exemplo, de aparentar uma fé. A verdadeira espiritualidade arrebatadora, ela não é impulsionada por aparentar uma fé, por querer aparentar uma fé, ou a partir da ideia de querer aparentar uma fé.
Porque quem alimenta e cultiva a verdadeira espiritualidade, ele é discreto, ele é silencioso, ele vive no seu canto, observa a vida de forma atenta, buscando entender e compreender os acontecimentos, os eventos, as experiências, tudo o que está em torno do indivíduo. Então, essa espiritualidade arrebatadora, que é um amor arrebatador, confere ao ser humano, passando um avião agora aqui, sempre acaba atrapalhando a minha linha de raciocínio. Então, esta espiritualidade arrebatadora, que tem em si este arrebatamento do verdadeiro amor, isso confere ao indivíduo uma força de vontade para suportar, para superar as dificuldades, para aprender com tudo nessa vida, nos altos e nos baixos, nas situações mais elevadas e nas situações desfavoráveis, quando tudo parece estar contra o ser humano, porque é fato que o amor confere ao ser humano uma capacidade de suportar as dificuldades e de superá-las. Se o ser humano não tem um verdadeiro amor em si, as dificuldades o arrastam, as dificuldades o derrubam, as dificuldades o lançam ao chão e assim ele não consegue prosseguir. O verdadeiro amor confere ao ser humano uma força, ele é a alavanca da força que impulsiona o indivíduo. É como um homem que ama verdadeiramente uma mulher, ou vice-versa. Esse amor, ele é certamente um grande impulsionador para que o ser humano não se deixe abalar pelas dificuldades, mas as supere. E assim é com aquele que vive verdadeiramente a sua espiritualidade. As dificuldades, elas são sim sofríveis muitas vezes. As dificuldades fazem o ser humano querer desistir da sua caminhada, do seu rumo, da sua proposta de vida. Mas quando existe o amor espiritual verdadeiramente, mesmo em meio ao desânimo e à vontade de desistir, aquele amor se ergue como a chama de uma vela, conferindo à vida interior do ser humano uma combustão para novamente se fortalecer, para se reerguer e seguir adiante. Então esta é a grande força do amor. Esta é a grande vantagem daquele que experimenta este amor pela espiritualidade. O verdadeiro amor espiritual que é arrebatador. Pensemos, por exemplo, na história de vida dos discípulos de Cristo. Cristo morreu há 2000 anos, por amor levou às últimas consequências a sua missão de vida. Para que um exemplo maior de amor? Que amor arrebatador é que levou Cristo até os últimos passos da sua vida terrena, sem desistir, sem fugir, sem deixar para trás o que fez até então. E depois que ele desencarnou, os seus discípulos fizeram a mesma coisa. Foram perseguidos, foram achincalhados, foram humilhados pelos semelhantes e depois assassinados da mesma forma como Cristo. Mas o que conferiu a Jesus e aos seus discípulos esta coragem, esta determinação, esta capacidade de superar as dificuldades foi o amor pelo que eles faziam. O amor arrebatador, porque o verdadeiro amor, ele é arrebatador. O amor arrebata o ser humano. O amor arranca o ser humano da zona de conforto, das comodidades, desta busca por uma vida fácil e coloca o indivíduo na verdadeira esteira da vida, onde ele deve seguir para cumprir o seu destino. Assim Cristo o fez, sendo certamente o grande exemplo
para a humanidade deste amor arrebatador que faz com que o ser humano vá às últimas consequências, sem ter medo, sem desistir e sem deixar de lado aquilo que precisa fazer. E nós temos que ter este amor na nossa vida. Não o amor da forma como é compreendido hoje. Não as paixões humanas daquele homem que se apaixona de forma boboca por uma mulher bonitinha e vira um escravo dela, um capacho. Ou da mulher que se apaixona pelo dinheiro do homem e que se submete a ele de forma indigna. Então hoje o amor está muito pautado nas paixões. A maior parte das pessoas nem chega a descobrir o que é o verdadeiro amor. Seja o amor por uma pessoa, o amor por um amigo ou uma amiga, o amor pela vida profissional, porque a vida profissional da maior parte das pessoas hoje é apenas a busca pelo dinheiro. A maior parte das pessoas busca apenas os bens materiais através da vida profissional. Não que os bens materiais não devam ser buscados, mas o ser humano deve fazer as coisas por amor. O que deve estar em primeiro lugar é o seu amor pelo que faz. E depois o que vier como consequência honesta, natural e verdadeira é bem-vindo. Só que o problema é que a maior parte das pessoas inverteu a lógica, inverteu o sentido. Existe hoje um amor ou uma paixão que é confundida por amor. Existe hoje uma paixão pelas coisas, uma paixão pelos bens materiais, pelo dinheiro, uma paixão por uma mulher bonita, uma paixão por um homem endinheirado, uma paixão por uma profissão rentável financeiramente. O que move a vida da maior parte das pessoas são as paixões pelas coisas, as paixões pelas pessoas. E assim o verdadeiro amor, que é arrebatador, não é experimentado, não é vivenciado, porque as pessoas se vendem. Aqueles que se vendem, prestemos atenção, aqueles seres humanos que se vendem, eles não experimentam o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor somente pode ser experimentado por corações que ainda têm uma pureza, corações verdadeiros, honestos, onde a ética reside no íntimo do ser humano. O amor, ele está ligado à ética. Não existe ética sem amor. A ética depende do amor. Os seres humanos discutem tanto a ética quanto os tratados filosóficos sobre a ética. Mas o que é ser ético? É fazer as coisas por amor. Na vida pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos, o verdadeiro amor. Quando se tem e quando se coloca o verdadeiro amor acima de tudo, na frente de tudo, é que se vive de forma ética, é que se é ético com os semelhantes. Já os vendidos não são éticos. Aqueles que se vendem não são éticos porque mercadejaram o amor dentro de si em detrimento das paixões. E as paixões, elas não são arrebatadoras, as paixões, elas são vorazes. As paixões consomem as pessoas negativamente, enquanto que o amor arrebatador eleva a vibração do ser humano, eleva a sua capacidade de intuição, de receber inspirações, orientações, de, através do sexto sentido, captar aquilo que precisa ser captado para que o ser humano possa experimentar a retidão moral, que não tem nada a ver com as regrinhas morais da sociedade hipócrita em que vivemos. Essas regrinhas morais da sociedade hipócrita são uma falsa moral, a moral do cabeção, uma moral de aparência. Não existe amor ali, não existe um amor arrebatador pelo que é certo, mas existe apenas a vigarice, existe apenas o desejo de se dar bem e depois vestir
uma toga moral, uma vestimenta moral para aparentar uma moralidade diante dos demais, mas quem é verdadeiramente ético e moral não aparenta a sua ética e a sua moralidade, porque o que importa para alguém que vivencia a ética verdadeiramente é ser honesto e sincero e verdadeiro para consigo mesmo, sem vender-se para este mundo, sem mercadejar o verdadeiro amor arrebatador que está nas profundezas do ser humano. Todo ser humano tem isso dentro de si. Só que a maior parte das pessoas enterrou este talento. É a parábola dos talentos contada por Cristo há 2000 anos. O que é este talento? É o espírito do ser humano. É o amor espiritual. É o amor arrebatador que deve ser a mola mestre da sua vida. A mola propulsora que atira o ser humano para as grandes realizações heróicas em sua vida, como alguém ético e honesto, que faz as coisas, ou que deveria fazer as coisas por amor, sem se vender. Mas a maior parte das pessoas se vende por muito pouco. E daí o amor é soterrado, ele é conspurcado, ele é sujado, ele é enleado pelas paixões que hoje exorbitam aí pelo mundo afora. E por isso a maior parte das pessoas não chega a experimentar o verdadeiro amor. E a espiritualidade, ela está pautada neste verdadeiro amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não no sentido das paixões, mas no sentido de ser verdadeiro, honesto e sincero. E colocar em primeiro lugar o amor por Deus. E o que vier depois, nesta lógica, nesta sequência correta, é bem-vindo, porque daí o ser humano faz as coisas por amor, verdadeiramente, sem se vender, sem segundas intenções, porque o amor é a grande energia da vida. Se alguém quer ter motivação, se alguém quer encontrar uma motivação nessa vida, que faça as coisas por amor. Mas é fato que quem faz as coisas por amor nem sempre é bem-vindo, é bem-quisto em meio aos semelhantes, que são, em sua maior parte, um bando de vendidos, de corruptos e de traidores da sua própria consciência. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!